Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar a bênção sobre vós sem medida. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma nação deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós nos alegramos, ó Deus, pelo fato do Senhor ter sido misericordioso para conosco. Apesar, ó Deus, de termos a mesma tendência que os nossos pais tiveram, os nossos antepassados tiveram, ó Deus, a tendência de uma vida relapsa diante do Senhor. E nós louvamos ao Senhor porque o Senhor sempre está nos convocando a uma vida de restauração, uma vida de mudança. Bendizemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido o Deus misericordioso, o Deus compassivo, o Deus que nos ama, o Deus que nos acolhe. E agora, ó Deus, quando lemos a Tua palavra e que vamos meditar, pedimos, ó Deus, o Teu auxílio. Cativa, ó Deus, as nossas mentes ao poder da Tua palavra para que ela fale aos nossos corações. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a entender o propósito do Senhor para as nossas vidas e obedecer aquilo que o Senhor nos requer através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título que nós vamos discorrer a respeito dessa passagem é um chamado à restauração. Se nós formos olhar nos versículos que antecedem a esses versículos que nós lemos, nós vemos que o povo colocou Deus no banco dos réus. Mas agora, nesses versículos que nós estamos lendo, nós acabamos de ler, é Deus que convoca esse povo, é Deus que chama este povo para um tempo de restauração. Nós sabemos que essa mensagem de reconciliação, ela sempre começou e sempre começará com o próprio Deus. Desde lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou e se distanciou de Deus, o próprio Deus é que foi ao encontro desse homem para buscar esse homem a uma restauração através do filho da mulher que iria nascer para pisar a cabeça de Satanás. Os termos da conciliação. O Deus da aliança chama o seu povo amado, muitas vezes rebelde, para a reconciliação. Tudo começa com Deus. E se não fosse Deus, jamais o povo teria a capacidade de se voltar para Deus para reconciliar. E o Deus da aliança chama o seu povo para uma volta a Ele, não simplesmente num aspecto espiritual,
mas também no que tange ao aspecto financeiro. O próprio Deus que converte o coração também é o Deus que converte o bolso. E nós vemos também a necessidade da conciliação. O povo de Deus sempre tem, sempre terá essa necessidade de conciliação. Se o povo voltasse para Deus, o Senhor perdoaria os seus pecados e faria com que esse povo entendesse sua mensagem e seria um povo que não somente cultuava a Deus através da sua vida, através do seu ser, mas também através dos dízimos. E Deus chama esse povo a essa restauração e coloca a eles entre a bênção e a maldição. A bênção no sentido de obedecerem a Deus, e a maldição àqueles que fossem desobedientes à sua palavra. E nós vemos isso bem amplo no capítulo 28 de Deuteronômio. Agora, como Deus traz a restauração para o seu povo? Em primeiro lugar, a restauração, ela está fundamentada no caráter imutável de Deus. No versículo 6, Deus fala que é por causa dele que ele não muda. Ele disse: eu não mudo, é por isso que vocês não são consumidos. Então a restauração de Deus, a restauração do seu povo, ela se dá porque Deus é o Deus imutável. Nele não há sombra de variação, diz Tiago. Não há sombra de mudança. Deus não tem picos de crise. Seu amor por nós não passa por baixo, não passa por alta, não entra em relevo, mas o seu amor por nós, um amor reto, um amor permanente. Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Deus é leal ao seu compromisso que assume. Embora como filho de Jacó, nós também estamos na mesma condição de falhos, pecadores e às vezes infiéis, mas Deus, Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2, versículo 3. Ele prometeu ser o nosso Deus para sempre. Deus que nunca nos abandonará. Ele nos corrige, Ele nos disciplina, mas jamais o nosso Deus vai nos destruir. A imutabilidade de Deus é a nossa segurança. A causa de não sermos consumidos é a imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não se muda. Ele é ontem, é hoje e o será para todo sempre. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, nós estaríamos todos arruinados. Mas Ele nos trata segundo as suas misericórdias. A restauração está, em segundo ponto, a restauração está disponível mediante um convite gracioso de Deus. Então a restauração, ela sempre continuará, porque ela sempre estará disponível a todos aqueles que ouvem a convocação de Deus. A paciência perseverante do restaurador, Deus e o dia dos vossos pais. Então Deus está falando com o povo daquele tempo do profeta Malaquias e diz: desde os dias dos vossos pais, vocês transgrediram, vocês pecaram e vocês se desviaram de mim. Mas Deus está dando mais uma oportunidade a esse povo. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com o seu povo e sempre, em alguns momentos da história, Deus estaria sempre renovando essa aliança, porque o homem sempre estaria quebrando essa aliança, e é Deus que chama o povo, Deus convoca o povo para esta restauração. Deus não desiste do seu povo, Deus não abre a mão do seu povo, Ele chama a restauração, apesar de tantos anos de apostasia e de rebeldia.
O profundo anseio do restaurador. Então Deus ele tem um anseio muito profundo de restaurar o pecador. E ele diz: tornai-vos para mim. Deus não quer apenas que uma volta de determinados ritos sagrados. Não basta simplesmente nós entrarmos na casa do Senhor e fazer orações bonitas, cantar de forma bonita, empolgante. Não basta simplesmente isso. Olhar um para o outro e dizer eu te amo, mas se não tivermos de fato o amor uns para com os outros, não é suficiente. Deus quer um coração quebrantado, Deus quer um coração transformado, Deus quer um coração mudado. Ele disse: tornai-vos para mim. O cristianismo é uma pessoa. A igreja, ela deve viver nesse relacionamento vivo com Deus. E também vemos a dinâmica relacional do restaurador. É ele que tem essa dinâmica de fazer com que todos que se vão a ele seja restaurado, seja reconciliado. Eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Quando voltamos para o Deus da aliança, encontramos seus braços abertos, o beijo, o perdão e a festa. Nós vemos isso exemplificado na passagem do filho pródigo. Deus procura adoradores e não somente uma adoração fria, adoração vazia, mas Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes de Deus ordenar para trazer os dízimos, Deus ordena para trazer o coração, ordena para trazer a vida, colocar a vida alinhada com a vontade de Deus. A insensibilidade espiritual dos que são chamados à restauração. Mas vós dizeis, diz a palavra de Deus, vós dizeis, em que te havemos de tornar? Então o pecado da insensibilidade estava enraizado nos seus corações. Então o pecado da transgressão não era pior do que o pecado dessa insensibilidade. A insensibilidade se tornou muito pior. Porque o povo pecava, mas o coração insensível, a mente cauterizada, é como se tivesse tudo normal, tudo bom, tudo ótimo, e não tinha nada errado. O terceiro ponto, a restauração passa pela fidelidade na devolução dos dízimos. Versículo 8 a 10 diz lá o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida. E essa palavra todos aqui é muito importante, porque Deus quer que nós trazemos todo o nosso dízimo. Tudo que é a 10ª parte da nossa renda, Deus quer que nós trazemos todas, com fidelidade. O dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. A palavra dízimo, como eu já disse, significa 10%. Então o dízimo não é uma invenção do homem. Não é o Israel, não é a igreja que inventou o dízimo, mas o dízimo ele é estabelecido pelo próprio Deus na sua palavra. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, o dízimo é ato de adoração. O dízimo, nós usamos entregar o dízimo na hora do culto, porque o dízimo ele é um elemento de culto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O dízimo ele é um elemento de culto, então ele deve ser colocado no gasofilaço na hora do culto. E infelizmente nós vemos as pessoas mudar esse conceito por aí afora e usa essa oportunidade para se dar bem. Uma certa vez eu ouvi um líder religioso dizendo o seguinte:
eu preciso de 700 pessoas para depositar R$1.000 cada uma no banco. Então, o lugar errado, a forma errada e o tempo errado. O tempo é na igreja. A forma é a forma que Deus estabelece. É 10%. Não é do jeito que as pessoas querem, que nós não temos o direito de mudar aquilo que é princípio para normatizar as nossas vidas. O dízimo não é opcional, é mandamento. O dízimo não é oferta, é dívida, não é sobra, é primícia. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia, antes da lei, Gênesis 4:20, na lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos e também no Novo Testamento. Mas alguns têm algumas desculpas descabíveis quanto ao dízimo. E querem usar várias justificativas para se esquivar desse negócio de entregar dízimo. E uma das justificativas é o seguinte: alguém diz, o dízimo é coisa da lei. De fato, está certo. O dízimo é realmente da lei. Mas o dízimo também é antes da lei e depois da lei. Existiu no sacerdócio de Melquisedeque. Abraão encontrou Melquisedeque e devolveu o dízimo de tudo. E foi abençoado pelo Melquisedeque. A Bíblia diz que ele foi abençoado. E uma outra justificativa. Aliás, na segunda justificativa ainda, o dízimo também existiu no sacerdócio levítico, ou seja, durante o período da lei, mas o dízimo existiu também no Novo Testamento, no sacerdócio de Cristo. O dízimo não nos isenta do nosso compromisso com Deus. Se a lei nos isentasse do dízimo, então a lei também nos isenta da fé, a justiça e a misericórdia. E se nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, então a lei, se nos isenta do dízimo, então a lei está nos isentando do próprio Senhor Jesus. A terceira justificativa, ou melhor, a segunda justificativa diz o seguinte: algumas pessoas dizem, o que eu ganho não sobra. A pessoa diz, eu não entrego dízimo porque o que eu ganho não sobra. Como é que eu vou entregar dízimo? Mas o dízimo não é sobra, o dízimo é primícia, né? Deus pede ao seu povo as primícias. Nós vemos em Provérbios 3, versículo 9. Então, se não formos fiéis a Deus, se formos fiéis a Deus, Deus vai fazer com que o nosso dinheiro, às vezes, sobra de tudo aquilo que temos que realizar. Mas se formos infiéis, Deus não vai deixar sobrar. Sempre vai faltar. A terceira justificativa é uma justificativa matemática. Alguém diz o seguinte: eu não entrego dízimo porque tem crente que não é dizimista e prospera, e tem crente que é dizimista e é pobre. Então o dízimo não é uma barganha. Se o seu coração está no dinheiro, então você precisa ser convertido. Se a pessoa não entrega dízimo, ele não tem um compromisso com Deus, ainda não aprendeu que Deus abençoa o que é fiel, o que é leal ao Senhor. Desde lá dos primórdios, antes da lei, nós vemos que Abraão ele foi abençoado por Melquisedeque.
E Deus nem requereu de Abraão. Deus nem pediu o dízimo a Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo. E na lei Deus requer, Deus pede o dízimo, porque é dele. Uma quarta justificativa, a justificativa sentimental. Que alguns dizem o seguinte: eu não sinto vontade de entregar o dízimo, por isso não entrego. Agora você imagina, se você empresta R$500 para uma pessoa, e a pessoa depois chega em você na data que foi comprometido o pagamento, eu não sinto vontade de pagar você, mas assim, com muito amor, com muito carinho, eu comprei uma linda camisa para você, uma calça, ou um vestido, mas coisa chique, para te dar um presente, que você merece pelo menos um presente. Aí você diz: esse camarada está brincando comigo. E você vai no banco, faz um empréstimo no banco, e depois você chega no gerente e fala: eu não vou pagar essa dívida aí, porque eu não sinto vontade no coração de pagar. E assim também é a nossa vida diante de Deus. A pessoa não entrega o dízimo porque simplesmente não sente a vontade de entregar o dízimo. Então é preciso essa pessoa entender que o dízimo é de Deus. E se ele não sente a vontade de dar a Deus aquilo que é de Deus, é porque talvez nem ele mesmo é de Deus. Porque Deus quer toda a nossa vida. Primeiro a nossa vida, primeiro o nosso ser, depois aquilo que Ele requer de nós. Também uma justificativa da consciência. Eu não sou dizimista, mas dou oferta. Dízimo é dívida. Deus pediu, e se nós não entregamos a Deus, nós devemos. A oferta é um presente. Se o seu dinheiro sobra para entregar a oferta, você dá a oferta. Se não sobra, você não é obrigado a oferta. Você não tem compromisso com a oferta. Você tem um compromisso com a oferta a partir do momento que você faz um voto. Se você fez um voto de dar uma oferta, aí você tem um compromisso. Enquanto você não entregar a oferta, você é devedor. Mas o dízimo não. O dízimo é de Deus. A oferta é oferta. E tem muita gente que confunde oferta com promoção. Lá no mercado ainda está o papel lá assim: feijão de R$3, oferta. Se é oferta, você pode pegar o saco de feijão e ir embora e não pagar. Porque a oferta, ela não é cobrada. Você só dá a oferta se ele sentir no coração de dar a oferta. Uma outra justificativa é a justificativa política. A igreja não administra bem o dízimo. Então aqui é uma justificativa política. Se a igreja não administra bem o dízimo, então eu não vou entregar o dízimo. Por que eu vou entregar o dízimo e as pessoas não administrar esse dinheiro correto? Mas Deus, Ele não estabeleceu uma condição. Você entrega o dízimo se a igreja for correta na administração. Deus não estabeleceu essa condição. Então nós temos que entregar o nosso dízimo independentemente se a administração da igreja está aplicando corretamente esse dízimo ou não. Porque se a administração está infiel com Deus na administração, é essa administração que vai prestar contas a Deus, e não nós que estamos entregando o dízimo na igreja. Porque se eu não entrego o dízimo por causa desse conceito errado meu, Deus vai cobrar de mim, Deus vai me pedir conta. Agora, se eu entrego o dízimo, independentemente de como ele está sendo aplicado, Deus vai cobrar de quem está fazendo uma má aplicação. Pecados graves quanto ao dízimo. Reter o dízimo no versículo 8, né? Vou ler mais uma vez aqui o versículo 8 aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então roubará o homem a Deus? Então Deus está deixando claro que a pessoa que não entrega o dízimo, a pessoa que não é fiel no compromisso que ele fez diante de Deus, os votos que ele fez, quando fez a profissão de fé, quando fez batismo, então ele está roubando a Deus.
porque está deixando de entregar a Deus aquilo que é de Deus. Trazendo ofertas indignas, eles estavam roubando a Deus também, porque estavam trazendo ofertas indignas, de dinheiro que não foi ganhado de forma digna. Estavam oprimindo o pobre, no capítulo 3:5, oprimindo o pobre. O pobre trabalhava para ganhar algo totalmente insignificativo. Eles estavam retendo o dízimo aqui no verso 8. E a palavra roubar tem o significado de tomar à força. Então, a pessoa que não entrega o dízimo, de certa forma, ele está tomando a força do seu dono. Significa um assalto intencional, planejado, ostensivo, premeditado. A única vez que esse tema aparece novamente é em Provérbios 22:23, para descrever o despojamento do pobre. Reter o dízimo santo ao Senhor é uma insensatez. Tentar defraudar a Deus é defraudar a si mesmo. Por quê? Se eu não entrego a Deus, que prometeu derramar bênção sem medida na minha vida, você já pensou? Você pensa em bênção, é uma coisa. Agora, pensar bênção sem medida é outra coisa. Tudo que temos pertence a Deus. A nossa vida, nossa família, os nossos bens, tudo é de Deus. A Bíblia diz que tudo Deus nos dá, e tudo é dele, e tudo é para ele. Deus é o Criador, provedor, protetor. Reter o dízimo é colocar um salário no saco furado. Reter mais do que é justo é pura perda. Reter o dízimo é amar o dinheiro. E a Bíblia diz que nós não devemos amar o dinheiro, a Deus e ao dinheiro, porque nós vamos devotar um e vamos desprezar o outro. E se eu estou deixando de entregar o dízimo, eu estou devotando ao dinheiro e estou desprezando meu Deus. Reter o dízimo é desconfiar da providência de Deus. Reter o dízimo é roubar a Deus. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. Quando Deus disse para trazer o dízimo, ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Versículo 10. Trazer o dízimo na casa do tesouro. Para quê? Para que trazer dízimo na casa do tesouro? A Bíblia está dizendo para quê? Para que a minha casa tenha mantimento. Para que a igreja do Senhor tenha condição de continuar a cultuar, tenha condição de assumir com seus compromissos diante da sociedade. Para que a igreja não leve o nome de caloteira. Então a igreja precisa entender isso. A igreja tem compromisso. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A igreja tenha o necessário de assumir todos os compromissos. Viviam dos dízimos. Os pobres eram amparados com dízimo. E se a igreja dizimista e tem um bom dinheiro e pessoas estão passando necessidade, tanto nós podemos dar oferta, como podemos também tirar um pouco do dinheiro do dízimo para ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Subtrair o dízimo, no capítulo 10, administrar o dízimo. Versículo 10, a Bíblia ensina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não temos o direito de mudar a ordem do Senhor. Deuteronômio 12:11. Não somos chamados a administrar o dízimo, nem sermos juízes dele, mas somos chamados a devolvê-lo ao seu dono. Subtrair o dízimo, no versículo 8. Eles perguntavam: em que te roubamos? Porque uma mente cauterizada, a mente insensata, ele sabia que estava roubando a Deus, mas queria se auto-justificar. E aquele que quer se auto-justificar, ele está dizendo que não quer ser justificado pelo Senhor Jesus. Perigos sérios quanto à negligência do dízimo. Maldição divina. Versículo 9. O que diz? Versículo 9. Os irmãos podem ler o versículo 9 para mim, por gentileza?
Malaquias 3:9. Maldição sois amaldiçoados, que a mim roubais, vós, a nação toda. Muito bem, a nação toda, toda a nação de Israel, todo o povo de Deus estava roubando de Deus. E Deus disse: com maldição vocês vão ser amaldiçoados. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é fogo consumidor. Então Deus promete bênção para aquele que obedece a sua palavra, mas Ele fala também na maldição. A desobediência sempre desemboca em maldição. Insurgir-se contra Deus, sempre nós vamos trazer dificuldades, vamos trazer problemas, vamos trazer ruína para nossas vidas quando insurgimos contra o que Deus nos ensina. É tempo da igreja arrepender-se do seu pecado de infidelidade quanto ao dízimo. Só negar dízimos é desamparar a casa de Deus. Só negar dízimo é deixar de ser cooperador com a implantação e a implementação do reino de Deus. Então nós devemos ter esse conceito em nossas vidas. E você que está contribuindo com o dízimo, você está contribuindo com a implantação e a sustentação do reino de Deus aqui na terra. As igrejas, normalmente elas entregam 5% para o presbitério. A nossa igreja não estava tendo condição de entregar 5%, estava entregando 3%. Depois nós chegamos ao patamar que é estabelecido pela a Constituição da igreja. E também devemos dar também um percentual para o Supremo Concílio. Para quê? Para que o presbitério tenha condições de implantar igrejas, de pagar obreiros para essas igrejas. E se nós fecharmos a mão, as igrejas estão sendo deixadas de serem implantadas, e Deus vai requerer isso de nós. E quando se implantamos igrejas, o reino de Deus está sendo ampliado, a palavra está sendo pregada, Deus está sendo glorificado, a sua palavra está sendo honrada, pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus, a obra do Senhor está crescendo na terra, e nós podemos dar graças a Deus, porque nós somos cooperador com essa obra, porque nós somos fiéis a Ele. Devastação do devorador. Deus promete bênçãos, e Ele promete repreender o devorador no versículo 11. Os irmãos podem ler para mim, por gentileza, no versículo 11. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consumam na terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Por vossa causa, eu vou repreender o devorador, diz o Senhor dos Exércitos. Agora imagina você, uma pessoa que tem muitas possessões, fazenda e muitas possessões, de repente ele é infiel com Deus. Ele é crente, mas é infiel com Deus. E Deus manda um raio lá no pasto, lá, cai um raio lá na cerca, e um bocado de criação que está lá beirando a cerca, morre de raio. Ou uma cobra pega um animal e ele vai morrer ofendido de cobra. Ou cai num buraco, ou da cidade quebra o carro, funde o motor. Muitas coisas acontecem, por aí afora vai o devorador. Aqui diz: vou repreender o devorador e a vossa vida do campo não será estéril. Mas não é só no campo, o devorador está em todo lugar. É tudo aquilo que faz nós perder o dinheiro sem nós esperar. Do nada, de repente, nós estamos tendo prejuízo. É Deus trazendo o juízo, porque Ele disse: com maldições sois amaldiçoados. Quando retemos fraudulentamente o que é de Deus, o devorador come o que deveríamos entregar no altar do Senhor.
Em quarto lugar e último, a restauração traz bênçãos singulares de Deus na vida do seu povo. Janelas abertas do céu, versículo 10. O que diz o versículo 10? Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar a bênção sobre vós sem medida. A bênção sem medida, às vezes, eu fiquei muitos anos pensando nessa bênção sem medida e ficava pensando com relação à vida financeira. Eu trabalhava e sempre fiel a Deus e não prosperava. Isso quando às vezes prosperava, às vezes não tinha percepção para entender que estava prosperando. Mas, passados alguns anos, o Espírito Santo tocou na minha mente, porque lendo Isaías 55, a palavra de Deus diz: ouvi e viverá, vinde a mim, ouve a minha palavra, e vocês vão viver, e vocês vão comer o melhor do fruto da terra. E depois eu parei para pensar sobre essa questão. O melhor fruto da terra, às vezes para mim, pode ser o melhor e para você pode não ser. Às vezes uma carne gorda, bem assada, bem apetitosa, para você pode ser o melhor da terra, mas para mim pode não ser. Ela me faz mal, por causa da gordura. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, vocês já imaginaram? O que foi melhor para eles? Legumes. Então, nós precisamos entender que essa bênção sem medida, muitas das vezes, nós não imaginamos, nós não percebemos, porque Deus, Ele quer trazer bênção nas nossas vidas, e nós às vezes nos descuidamos, e nós termos 90% com a bênção de Deus é muito melhor do que os 100% com a maldição. Mas nós devemos entender também que Deus vai derramar a bênção sem medida nas nossas vidas. E essas bênçãos não é só bênção financeira, bênçãos espirituais. Na casa de meu pai, nós éramos 4 filhos, que casamos e tivemos filhos. E meu irmão, que era mais inteligente, ele se transviou dos caminhos do Senhor, e foi uma negação, e foi um desastre a vida dele. E desses 4 irmãos, essa irmã que eu tenho lá em Minas, e que eu amo tanto e sempre gosto de ir lá, é a mais simples dos meus irmãos, a mais simples. É tão simples que chega simplória. Mas ela e o marido, os dois simples, são tão fiéis ao Senhor, que da casa deles foi de onde Deus levantou um profeta. Foi da casa dessa irmã minha, que é a mais simples, Deus levantou um homem de Deus. Um homem de Deus que trabalha na obra de Deus para ajudar a implantar o reino de Deus. Agora eu pergunto, você que tem um filho que estuda para ser um pastor, ele é consagrado ao Senhor, ele é ordenado pastor, ele está trabalhando na obra do Senhor, está ganhando almas para o Senhor, a igreja do Senhor está crescendo, através do seu ministério, Deus está abençoando o seu ministério. Aí eu pergunto assim, tem bênção melhor do que essa? Eu, na minha imaginação, na minha maneira de entender, eu posso às vezes até entender de uma forma diferente da sua, e eu sou obrigado a respeitar a forma que você entende. Mas eu acho que não tem uma bênção melhor do que essa.
Então, Deus, Ele cumpre com aquilo que prometeu. A Bíblia diz que da forma que nós plantamos, da forma que nós semeamos, nós colhemos. Se nós semeamos mal, nós vamos colher mal. Mas sempre nós colhemos mais do que aquilo que nós semeamos. Eu fui camponês muito tempo, o irmão Orlando também viveu muito e ainda, às vezes vive da vida do campo. E nós sabemos disso. Que a pessoa, ele vai colher o que semeou, mas ele vai colher sempre mais do que aquilo que ele semeia. Pode a plantação não produzir bem, mas ele vai colher mais do que semeou. E a Bíblia diz que aquele que é obediente, ele vai colher a bênção. Aquele que é desobediente, ele vai colher maldição. E sempre a pessoa colhe mais do que aquilo que semeou. Uma promessa de Deus é: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deus promete literalmente fazer prosperar a quem contribui com liberalidade. E Paulo fala lá em 2 Coríntios 9, 6 e 11 sobre essa questão da forma como a pessoa serve ao Senhor. E quando ele fala naquele que contribui, ele diz: o que contribui? E contribui com liberalidade. Não é contribuir constrangido. Eu vou entregar meu dízimo para a liderança, não pegar no meu pé. Deus não quer isso. Deus quer uma vida de obediência, uma vida de amor. Entregar por amor, por gratidão. Vou entregar meu dízimo. Se Deus mandar chuva nas minhas plantações, ou se Deus abençoar o meu emprego, tudo bem. Mas se eu continuar o mesmo patamar, tudo bem também. E eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Porque não é uma barganha, não é uma troca. É nós sermos fiéis ao Senhor, sermos gratos ao Senhor e contribuir com alegria. O devorador será repreendido. Versículo 12. Deus não age apenas ativamente derramando bênçãos extraordinárias, mas também inibe, proíbe e impede a ação do devorador. Além de eu derramar a bênção, ainda vai impedir o devorador agir nas nossas vidas. Alguém talvez possa objetar dizendo que há muitos crentes não dizimistas e prosperam financeiramente, enquanto outros não é dizimista ou é dizimista e passam dificuldade. Mas a Bíblia não ensina que riqueza sempre foi sinônimo de vida abençoada. A irmã Silvana estava falando hoje sobre essa questão também de finanças. E eu lembrei de um certo episódio que aconteceu uma vez, que eu ouvi do Vingão, um radialista. Ele disse que o filho dele tinha muita vontade de comprar um carro e ele comprou uma BMW para o filho. E ele entrou nessa BMW e saiu ostentando nessa BMW e bateu a BMW, acabou com a BMW e acabou com a sua própria vida. Então aquela BMW, até um certo momento, parece que seria uma grande bênção de Deus, mas não foi. E a Bíblia diz que os ricos, eles sofrem os seus problemas, as suas adversidades, né? E a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas a quem retém do que é justo ser-lhe-á uma perca. O apóstolo Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, enquanto afirma que aqueles que querem ficarem ricos caem em tentação, cilada e concupiscência insensatas e perniciosas, os quais afogam o homem na ruína. Ficar rico não é pecado. Não é pecado ficar rico. Mas se trabalhar dignamente, honestamente e ser fiel a Deus.
Porque se somos fiéis a Deus, Ele vai nos ser rico. Se Ele quiser nos fazer rico financeiramente, Ele faz. Se não fizer, nós vamos ser ricos. De saúde, de alegria, de paz, de harmonia, de contentamento. Não adianta ter dinheiro, não ter paz, não ter harmonia, não ter alegria, não ter contentamento. Conheço pessoa aqui nessa cidade aqui, que quando era pobre tinha união com os irmãos. Porque hoje tem um bom dinheirinho, vive uma guerra com a família. Quer se exibir, quer se mostrar, quer se aparecer, mas vive guerra com a família, não tem paz. A família está reunida lá, louvando, festejando, alegre. Ele entra calado, não fala com ninguém e fica sozinho para lá. Então a alegria, a bênção de Deus, a riqueza, é Deus proporcionar a nós a paz, a alegria, o consolo, o conforto. A maldição do devorador se quebra, enfiando a mão no bolso, devolvendo a Deus o que lhe é santo. Uma vez, uma vida feliz, versículo 12. A grande alegria na obediência a Deus, quando a igreja é fiel. A casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, e os povos conhecem ao Senhor, e a glória de Deus resplandece entre as nações. Nós somos testemunha disso, que a Bíblia nos ensina que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos, porque aquela igreja era fiel ao Senhor. Concluindo, Deus chama o seu povo a fazer uma prova dele. O Senhor nos exorta a fazer a prova dele quanto a essa matéria. Malaquias 3, no versículo 10, ele fala sobre essa prova. Deus não quer obediência cega, mas fidelidade, entendimento. Obediência com prazer, com contentamento, com alegria, com gratidão. Deus propõe ao seu povo a bênção e a maldição. Que caminho vamos escolher? Que decisão vamos tomar? Deus tem a bênção e tem a maldição. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Mas porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, também não devemos dormir no sono da indiferença. Que Deus nos acrescenta mais e mais fé para viver o que Ele nos ensina, ser obediente e fazer a obra dele com alegria.